Oi, gente, sejam todos bem-vindos aqui ao canal. Gente, vamos ver aqui como foi a conversa de Sasha com Gilson ontem, depois da formação da roça, tá? Eu vou aqui falar para vocês como foi a conversa. Gilson, depois que terminou aí, o Gilson, né? Depois que terminou a formação da roça, ele foi perguntar para o Sasha, tá? Porque eles achavam que, no caso, o Gilson, ele é uma pessoa que não tem posicionamento e que se esconde atrás de pessoas, né? E que ele não tem jogo nenhum, não tem jogo próprio. Né? Ele fala sobre o que a Luana acusou ele. Então, Sasha vai ter uma conversa com ele, né? E eu vou aqui falando para vocês como foi a conversa dos dois, tá? Primeiro, Sasha entrou ali para tomar água. Gilson entrou também. Não sei se foi Gilson primeiro. Só sei que a cena já começa assim, tá? Eles estão ali na dispensa e Yuri tá tomando água. E aí, eles começam a falar. Daí, Sasha fala que Sasha vai explicando para Josão que, na visão deles, dele, da Luana, é que ele, o Gilson, o Juninho e tudo mais, estavam ali com o grupo do Zelov e todos os embates que o Zelov tinha com ele, né? É, meio que eles apoiavam o Zelov, tipo assim, as coisas que o Zelov criticava o Sasha, gritava com o Sasha, tudo. E até aí chegou a Luana também, né, na dispensa, mas saiu rápido. E também o Fernando, ele foi umas 2 ou 3 vezes aí, enquanto os meninos conversavam, tá, pessoal? Então, vou dizendo aqui para vocês a conversa que eles tiveram. Então, Sasha continua, né? É a impressão que dava pra gente que vocês, toda vez que o Zé vinha pra cima de mim, tá? Aí vocês sempre apoiava ele, né? E o embate não era nem com você, Gilzão. Não, era com o Juninho, que eu acho você, o Juninho, pessoas legais. Só que vocês, toda vez que o Zé Love vinha com provocação, vocês meio que apoiavam o Zé. Foi assim que o Sasha estava conversando com o Juninho. Ou com o Gilson, perdão, gente. E aí ele continua. E, cara, por que, que eu acho que você se esconde no jogo? Porque eu acho que às vezes que você votou na dinâmica, né? Eu não sentia que você tinha um posicionamento original, que foi pensado por você, ou se foi pensado pela pessoa do seu grupo. Porque muitas vezes você falava que era só por estratégia de grupo. 2 vezes que você votou em mim, Sasha fala, que você falou pela minha mãe, pela minha tia, tá? Sasha vai falando para ele. Então ele falou, também quando foi ali a discussão que eu tive com a Babi, você também falou a mesma coisa, votou em mim, falou pela minha mãe, pela minha tia. Eu achei que você estava levantando uma pauta por conta da discussão que eu tive com a Babi. E aí Sasha vai falar, né? Você não viu, mas a Babi me xingou de muita coisa. Babi gritou no meu ouvido. Babi. E o Fernando, né, pessoal, não saía de perto, né? Ficava para lá e para cá, acho que para ouvir ali alguma conversa, alguma coisinha ali. E aí Sasha continuou, né? Gilson disse que não viu a parte que Babi estava no quarto, que fez aquele teatro ali todo com Sasha, né? Daquele jeito. E Sasha disse, você não viu, mas ela entrou, ela subiu na minha cama, ela gritou no meu pé do ouvido, ela disse que eu era agressor, certo? Então você pode não ter visto. Ele diz, eu não tenho culpa se eu não vi, mas eu vi a parte do apontamento que você chegou bem perto dela, foi para cima dela. Sasha diz, eu não fui para cima dela. Ela deu 3 passos para frente e eu dei 3 passos para frente também, porque era a minha vez de falar e Gilson tá aí, ó, falando, fazendo os movimentos aí e dizendo, não, porque eu achei que você tinha, como se diz, tipo assim, ela é uma mulher, poxa, e você foi para cima dela apontando o dedo para ela, Sasha diz, mas você não sabe o que foi que ela fez comigo. E outra coisa, eu só fui para frente porque ela primeiro foi para frente e não deixava eu parar de falar. Então também teve que ir para frente e para falar com ela, certo? E me impus sim, porque nessa hora a gente tem que se impor. Em nenhum momento eu fui agressivo com ela, mas ela já foi várias vezes agressiva comigo e vocês não viram ou fizeram o que não viram. Vocês, Gilson, eu até gostava, queria ter uma amizade aqui com você. Não era obrigado a ser de jogo, mas assim, fora do jogo. A gente cozinhar junto, a gente limpar a casa junto, fazer alguma atividade junto. Não era obrigado a falar de jogo,
mas você, Gilson, ia todo o tempo pela cabeça dos outros, do Zé, certo? E depois que a Babi brigou comigo, você ficou também me acusando de ser também uma pessoa violento, né? Tipo, você não quis me ouvir, ninguém me dava ouvido. É isso que o Sacha diz. E o Sacha também fala que você levantou pauta sobre o caso da Babi, né? E sobre o caso da Larissa também. Aí Gilson fala, não, não levantei pauta, não. Aí Gilson fala, não, eu falei assim no apontamento, que eu não achava maneiro se alguém fizesse isso com a irmã minha. É essa a resposta que Gilson dá para Sacha, na colocação que ele votava em Sacha todas as roças e dizia que estou no game, né? E é pela minha mãe, pela minha tia, pela minha avó, sei lá, pela minha irmã, achando que Sacha estava oprimindo ali as mulheres. É isso que Sacha está conversando com ele. E ele diz, tu sabe, né? Se tu estivesse lá fora e alguém tivesse feito isso com alguém da tua família, tu não ia gostar. Tu ia ficar olhando? E Sasha diz, mas isso o quê, mano? Vou dizer isso o quê, mano? Você não viu as formas que a Babi me acusava, me atacava? Então ele diz, sim, tudo bem, mas assim, eu tô do grupo de cá, você tá do grupo de lá. Eu tô do grupo de cá, eu vou ver como. Aí Sasha diz, mas o que foi que eu fiz pra ela? O que foi que eu fiz pra ela? É isso que Sasha tá perguntando pra ele, né? Sasha fala, ela andou até a metade do caminho e falou e não queria deixar eu falar. E Sasha fala, aí eu falei, é minha vez de falar, certo? Você vai ter que deixar eu falar. E aí Gilson diz, sim, mas se você se posicionou na frente dela. Aí Gilson fala, o contexto foi que você oprimiu a mulher naquele momento do apontamento. A mulher é a Babi, no caso. O Gilson fala. Sasha diz, não, foi o discurso que vocês criaram. Eu não fiz isso. Vocês criaram esse discurso. Vocês, o caso, o grupo deles, né? Do grupão lá. Sasha fala, ela estava me impedindo de falar. Era meu momento de falar. E ela estava me impedindo de falar. A Gilson fala, mas o que você fez? Você foi até ela. Então, se você vai até ela, como é que ela te oprime? Aí Sasha diz, ela foi até metade do caminho e eu fui até outra metade. Então, Gilson, e o Fê não deixa de passar para lá e para cá, né? A Gilson diz, tudo bem, mas eu fiz baseado no que eu vi naquele dia. No meu ponto de vista, ele diz no ponto de vista dele, né, de Gilson. Aí ele disse, agora se meu ponto de vista para você é me esconder, mano, aí eu não sei, né? É isso que o Gilson diz, né? Então Sasha diz, né? Não, porque você viu vários momentos. Ela pulou na minha cama para me xingar. Ele diz, eu não vi. Não, eu não vi. Gilson diz que não viu essa parte aí. Então Sasha disse, ela criou o discurso que eu tinha agredido a Fernanda. Aí começou a me humilhar, a me xingar, a me chamar de abusador. Filho da Lua, várias vezes. Sasha vai dizendo para ele, né? Sasha vai conversando com ele e vai explicando para ele. Eu passava e todo mundo ficava me aplaudindo. Você não fazia isso, mas os outros faziam. Foi isso que o Sasha vai dizendo para ele. Ela conseguiu fazer, no caso a Babi, com que o grupo começasse a me atacar todos de uma só vez. Fernando começou a me xingar, me chamando de filho da Lua. O Cid me chamando também de disso, aquilo, outro, de abusador, né? Opressor de mulheres. Todo mundo fazendo isso junto, diz o Sasha, né? E aí Sasha diz todos juntos contra mim. E Gilson fala, bom, até aí não entendo onde eu me escondi. Nem te ataquei. Aí Sasha disse, não, o que eu tô falando é que você viu
ela fazendo todo esse movimento. Você viu, Sasha diz para ele, você viu ela fazendo todo esse movimento? E aí você não se posicionou em nada sobre isso. Gilson diz, em você ou em relação a ela? Ele diz, não, em relação a ela. Sasha disse, em relação a ela. Você não sequer, nenhuma vez se posicionou em relação a ela do que ela fazia comigo de errado. No caso, as acusações que ela fazia contra Sasha sem ter provas, né? No caso, ela colocava na mente dela a Babi, né? E o tempo todo acusando Sasha naquele tempo. Ele falou, eu não posso somar a partir da briga dela. E aí o Gilson fala, recapitulando, naquele momento que ela foi na tua cama, aí ele diz, eu não vi. Gilson fala que também a parada que ela contou, a Babi, que tinha empurrado, que ele tinha empurrado a Fernanda, ele também não viu porque ele também não estava lá. Que ele diz, a gente chegou depois, que eu fui agarrar o Zé e todos foram em cima de vocês. E ele diz, eu não posso falar pelas coisas que eu não vi. E Gilson fala, quando eu me posiciono nesse momento, que eu falo que é por isso, é porque ali eu entendi o que aconteceu, do meu ponto de vista. Porque ele quer dizer que ele viu, no caso, né? E na hora que a Babi subiu na cama, a hora que a Babi gritou no ouvido do Sasha, que acusou o Sasha de abusador, de mulheres, tudo, agressor, né? Ela fala agressor de mulheres. Então, essa parte Gilson não viu, né? Gilson disse que não estava e não viu. Mas as outras horas que ele viu, então, na hora do apontamento, ele se posicionou, porque ele viu a cena. Assim ele fala para o Sasha. Aí ele diz, né, do Gilson, se você não se sentiu oprimindo a mulher, beleza, tudo bem, é você e o público que vai resolver. Agora sim, esse lance que estão falando que eu estou me escondendo, eu não entendo. Assim diz o Gilson na conversa de ontem com Sasha, ainda pela madrugada, tá, pessoal? E a conversa vai continuando. O Juninho entra, dá uma olhadinha, depois sai, e aí eles continuam conversando ali. Então, o Gilson diz, Sasha, eu não quero brigar contigo, eu não vou brigar contigo por nada. Sasha diz, tudo bem, irmão. Ele diz, imagina, eu também não vou brigar, nunca tive embate com você. E Sasha diz, eu acho que você não deve gritar com ninguém para aparecer no jogo, mas você se posicionar quando for o seu momento. No caso, Sasha quer dizer para ele que na hora do apontamento, né, se ele teve algum problema com alguém, no caso, ele tem que falar, chegar e falar, não ele ficar somente ali votando nas pessoas que o grupo acha que deve votar, né? Mas sim, se ele tiver um embate com alguém, se ele teve uma discussão com alguém, então ele vai lá, né? E fala ali, ó, eu vou votar em tal pessoa por causa disso e isso, porque aconteceu isso e isso, mas não chegar assim e só ir votar na pessoa sem a pessoa ter feito nada para ele, tá? Mas ele votar, como ele votou em Sasha várias roças, consequentemente, por conta que o grupão, né, ali, né, Sidney, Albert, né, Juninho, todo mundo ali, ficava contra ele, né, e, como se diz, e ele, o Gilson também ia também na manada, tipo assim, né. Sasha fala, você lembra da primeira semana que você teve uma discussão com o Yuri, que eu cheguei para você e falei, irmão, não é obrigado a você brigar, não. Que você é um cara muito forte, você é um cara muito legal. A sua doçura é sua maior arma. Foi isso que Sasha falou, que falou pro Gilson na primeira semana que começou o reality show, que o Gilson teve uma discussão com o Yuri, não sei por que foi. Acho que foi por conta do Zé Love, né? Por conta que o Zé Love estava agredindo ali o Yuri, e ali falando da dancinha do Yuri, aquilo outro, né? E aí o Gilson parece que entrou no meio também. Gilson diz que lembra sim, que Sasha falou para ele, ô irmão, não precisa você brigar não, a sua doçura é o seu maior valor aqui dentro. E Gilson diz, eu que te pedi essa opinião, eu lembro disso. Então Sasha diz aqui, então é isso mesmo, eu acho que você não tem que brigar com ninguém, tá? Para você aparecer no jogo, mas que você tenha um posicionamento. Sasha fala para ele, né? Que você deve ter um posicionamento de você próprio, tá? E não só do grupo. Você seguir tudo que o grupo diz. Então, eles vão ali conversando, tá? E Sasha vai dizendo para ele.
Sasha diz, eu evitei o tempo todo discutir, xingar as pessoas, mas chegou um momento que todos se viraram contra mim, tá? Por conta do Zé, tá? E por conta da história ali, da Fernanda e da Babi, e todo mundo se colocou contra mim. Eu fui xingado o tempo todo e aí eu tive que me defender. Eu tive que me posicionar. Sasha fala para o Gilson. Sasha fala, muitas pessoas do seu grupo, que você pode não estar vendo. Aí ele diz, muitas pessoas do seu grupo me xingaram, me humilharam. Foram muito agressivos comigo. O Zé foi muito agressivo. O Fernando se tornou muito agressivo comigo. Só defendendo a Fernanda. E com aquela pauta que eu tinha empurrado a Fernanda, que era agressor de mulher. Ele se tornou muito agressivo comigo. Aí Gilson fala, sim, foi uma briga que vocês tiveram. Então Sasha fala para Gilson, sim, mas assim, naquele tempo ali, o Zé Love também, ele xingou bastante eu e meu grupo. E também xingou bastante a Luana. E ele foi para cima da Luana pior do que eu fui para cima da Babi. E vocês não falavam nada para o Zé Love. Vocês ficavam tudo calado. E vocês não diziam para ele que ele estava sendo opressor de mulheres. Mas entanto que comigo, eu mal podia responder uma pergunta ou me posicionar que vocês já me atacavam. Todos de uma só vez. E aí, Sasha diz, e eu não vi você apontando ele em nenhum momento, porque ele foi agressor com a Luana. Aí o Gilson fala, mas eu não vou questionar ninguém que é do meu time. Mas também não vou defender, diz Gilson. Gilson diz, eu não vou defender o cara, mas também eu não ia contra ele. Aí Gilson diz, né? Porque quando é grupo, né? Para nós, né, gente? Gilson, ele não tem, coitado, ele não tem ali, né? Ele não tem ali como o Sasha fala mesmo, ele não tem ali um posicionamento dele próprio, né? Ele só faz o que o pessoal realmente diz que ele tem que fazer. Oh. Ele está dizendo, vamos ser homem. Gilson está dizendo, vamos ser homem, cara. Vamos ser homem aqui agora. Ele está dizendo, vamos ser homem, cara, vamos ser homem. Se eu estou jogando do teu lado, assim diz Gilson. Ele está dizendo, né? Pô, assim, eu não tenho culpa se o Zé fez o que fez. Agora, tipo assim, vocês me jogar a responsabilidade do cara, mano, aí também é demais, né? Aí o Gilson fala isso pro Sasha. Sasha diz, né? Quando eu vi que o grupo que eu estava, que era a Sueli, que era aquele pessoal todinho ali, Sueli estava atacando demais ali o pessoal. Eu observei com o tempo e pulei do grupo fora. Ele diz assim, né? Porque eu vi que ela estava sendo muito agressiva com as pessoas. E eu eu não era assim. Eu cheguei aqui, Sasha diz, eu não cheguei para agredir ninguém aqui. Agora, com o tempo, né, as pessoas começaram a me mirar, a me olhar e me criticar e só me atacar. Então, precisei me defender. Por isso que eu tive embates com muitas pessoas. Porque essas pessoas se juntaram todas contra mim. Mas eu também fui contra a Sueli. E naquele momento que ela estava muito agressiva, eu pulei do grupo, eu saí, porque eu vi que não adiantava. Eu tinha um pensamento e ela tinha outro, e eu não gosto de ficar agredindo as pessoas, como a Sueli fazia. Sasha disse que não concordava com o jogo da Sueli, por isso que saiu. E Sasha quer dizer também para o Gilson que se ele não concordava com o Zé Love, ele poderia também, se ele não queria ter embate com o Zé Love, ele poderia também pelo menos sair do grupo. Tipo, se ele ficasse ali no termo sozinho ou então com alguém, mas não naquele grupo ali que estava muito ofensivo, ele poderia ter se destacado mais, ter tido mais oportunidade, ter tido mais jogo. É isso que o Sasha quer dizer para ele. Na verdade, ele pediu até um conselho ali para o Sasha, né? E o Sasha falou que não tem nada contra ele, que do primeiro dia gostou dele, achou ele uma pessoa legal, um cara doce, um cara meigo. E o Sasha gostaria muito de ser amigo dele. Mas, infelizmente, ele foi para o lado do time do Zé Love e ficou daquele jeito, né? Todo mundo acreditava no que as meninas falavam e ia para cima de Sasha. Então é isso que Sasha quer dizer para o Gilson, mas que não tem nada contra ele. E sobre Luana, de Luana ter colocado ele ali, votado nele, Sasha fala para Gilson que foi por esse motivo de Gilson não Gilson não tomar postura no jogo.
sempre fica se escondendo ali, que a gente sabe que realmente é verdade, né, gente? Que o Gilson realmente, ele ficou se escondendo muito. Enfrentar nessa roça agora o Fernando, né? E aí, pessoal, vocês gostaram aqui da conversa? E finalizando, né, pessoal? Aqui, Gilson fala que teve a briga com o Yuri no início e por isso que ele não se juntou ao Sasha, né? A Gilson diz, né? Eu te entendo. Antes de começar o lance né, ali das brigas entre os grupos, a Gilson fala que a gente se esbarrou na academia e trocamos uma ideia. No caso, ele e o Sasha, né? Gilson diz que, né, que logo depois disso, estava de boa com o Sasha, mas aconteceu a confusão entre os grupos. Gilson diz que ficou sozinho no tiroteio e se deu bem com o grupo do Zé Love. Com a galera, ele fala, né? A Gilson diz, né, que depois de tudo que aconteceu, da briga dos grupos, que aconteceu ali com o Zé Love, com Larissa, né? Essas coisas todas ali. Aí depois que a Larissa saiu e tudo mais, aí eles se fecharam ali os quatro. Sasha diz que logo no início, né, que o Gilson discutiu com o Yuri por conta do Zé Love. Depois disso, conversou com o Yuri e eles até queriam convidar o Gilson para fazer parte ali do time deles ali. Mas que Gilson depois, logo no outro dia, já foi pro grupo do Zé. Aí Sasha diz, você já estava na casa da árvore e já tinha entrado em outro grupo. Já estava no grupo do Zé. E aí, continua a conversa. Sasha diz, foi uma questão de momento. Acabou você indo para lá e não veio para cá. A partir desse momento, eu senti que você foi para lá. Você meio que parou de falar. Cortou a relação comigo. E eu vi várias pessoas falando que você falava de mim pelas costas. É isso que Sasha fala para ele. E Sasha diz, e aí eu fiquei na minha, pronto. Não quis te ofender tal, mas fiquei na minha. Aí Gilson fala, né? Mas vamos lá. Quando a gente está no grupo. Quando a gente está no grupo. Ele diz assim, Gilson, eu estava no grupo. Eu vi aquilo ali. Então o grupo falava que você foi agressivo, no caso. A Babi falou que foi agressivo com a Fernanda. Então, para mim, você, assim, na minha visão, eu fazia o meu jogo dentro do que eu sabia ali, do grupo, né? No caso, o grupo Zé Love, né? E ele, é óbvio que a gente vai se entender a partir dessa conversa, irmão. Agora, aí ele diz, quando eu tiver que te ofender, por que eu vou te ofender? Diz Gilson para o Sasha. Entende essa parada de respeito? Só que o que ela está fazendo, no caso a Luana, o Gilson diz para o Sasha, não é justo. E não é justo e não está maneiro. Gilson diz que se Luana permitir uma conversa entre os dois, no caso com ele e com a Luana, o Gilson com a Luana, para ele tentar se entender melhor com ela, ele disse, Sasha, vamos lá, não faz sentido, se eu estou colado com outro grupo, eu tá aqui com vocês. Lógico, né? Que isso aí a gente sabe que sim, né, gente? Mas Sasha quer dizer que ele, não é que a questão que ele, tipo assim, ele tinha que estar com Sasha, nem voltar com Sasha. Sasha quer dizer que ele não deveria, tipo assim, acreditar em tudo que o pessoal fala, tá? Partir para cima, assim, tipo assim, na hora da votação, né? O Sasha está falando sobre isso, na hora da votação. E aí o Gilson comenta sobre a Flor. Por exemplo, a Flor, ela fica escutando as coisas e depois inventa um monte de coisa, tá?
tá? E aí, ele quer dizer que ele não é feita flor, que fica lá e cá. Gilson quer dizer isso, que ele se posicionou do lado do grupo Zé Love e ficou até agora no final. Ele disse que se fizer isso, ficar transitando entre os dois grupos, vai deixar de ser homem, como ele está dizendo que é homem para o Sacha. E não seguir como a Flor faz. É isso que o Gilson está dizendo para o Sacha aqui. Aí ele diz, né? Como é que eu sou lá do outro time, mas aqui eu venho falar aqui contigo, mas eu vi lá o que eu vi e o que é que eu vou fazer então? Então o Gilson quer explicar para Sacha o seguinte, que se ele estava no grupo de lá, né? E se ele fosse ter uma relação com o Sacha, fora do jogo, mas ele escutaria tudo que o povo estava falando mal lá do Sacha, como é que ele ficaria diante disso? Então ele quer dizer que não queria ser falso com o Sacha. E por isso ele resolveu ficar só com o grupo de lá e não ter nenhum contato com o Sacha. Porque até então, Sacha fala que queria ter um contato com o Gilson logo no início, tá? Mas que Gilson, ele não quis nenhum tipo de conversa, ficou o tempo todo do outro lado e isso, meio que eles não tiveram uma relação ali, tá? De amizade, né, no caso. Sacha fala, eu acho uma besteira, cara, porque isso aconteceu entre os grupos, quiseram ferrar com a convivência por conta de votos. Sacha falou que queria ter uma relação melhor contigo, com o Julinho, com a maior galera. Mas, por conta de voto, o grupo fizeram isso, né? Ficou aquela rivalidade. E foi mais o grupo do Zé que atacou o nosso. A galera começou a criar uma parada contra mim. E Sacha diz, eu não tive mais como ter relação a partir daí, que era atacado todo dia. E aí eu não tive mais como ter relação com ninguém, assim, fora do jogo aqui, por conta disso. Aí Sacha fala, eu não acho que por a gente estar em grupos opostos, a gente tem que deixar de se falar. A gente não pode trocar uma ideia, não sobre jogo, mas sobre vida. Sobre convivência, fazer um rango junto, lavar uma louça junto, varrer uma casa junto. Eu acho que foi uma besteira que aconteceu. E ele diz, eu sofri muito ataque e por isso que eu cortei. Não queria mais ter papo com ninguém. Aí Gilson fala, foi a partir desse momento que as coisas se dividiram. Agora Gilson fala, agora falar que eu trago, que eu levo, que eu me escondo atrás dos outros, eu acho que isso não é legal em relação a Luana, ele fala, né? E também a Sacha. E ele diz, eu não entendo porque vocês se posicionam assim contra mim, e a Luana também, mas é a opinião de vocês. Sacha fala, eu acho assim que nos apontamentos, Sacha vai dar uma resposta para o Gilson. E eu acho que nos apontamentos, nas formações de roça, eu sempre senti que você fazia uns votos meio genéricos, tipo, ia com todo mundo. Aí Gilson disse, sabe por que eu falava isso? É porque eu não queria falar o que você fez, ou o que você não fez. Ou o que você teve com aquele cara, ou com aquela pessoa, para que eu votasse nisso. Ele disse, Gilson, lá no grupo, aí dizia, galera, quem é que vai para a roça? E aí, quem é que talvez vai para a roça agora? Aí dizia, Gilson, com quem você quer ir? Gilson dizendo que o grupo dele dizia, com quem você quer ir, Gilson? Aí ele disse, a partir disso a gente fazia acontecer e ia votar naquela pessoa. Agora, pessoal, Gilson está mentindo, porque assim, quando foi que Gilson queria ir para a roça com Sacha? Nunca. Ele está colocando essa conversa aí para Sacha, porque ninguém dizia isso. Com quem tu quer ir para a roça? Quando foi ali, essa é a minha opinião, né, pessoal? Deixa aqui a opinião de vocês, pessoal. Eu estou finalizando o vídeo, né? Terminou ali, né, na conversa, de boa. O Sacha e o Gilson apertaram as mãos, tá? Vou trazer aqui para vocês o restinho da conversa dos dois, tá? E Sacha deu uma boa explicação para ele. E o Gilson ainda chegou até a apertar a mão do Sacha, dizendo que reconhecia nessa parte aí, ó. Ele diz que reconhece que Sacha é um bom jogador, que Sacha tem esse mérito por ele saber liderar um grupo
e disse que admirava o jeito de Sasha. Sasha até ficou aí, meio que rindo, tá? E ele foi dizendo ali, né, que no final eles apertaram a mão, né, os dois. E aí, então, gente, aí, né, no final, né, Sasha até riu aí com Gilson, né? Porque Gilson apertou a mão do Sasha. E aí terminaram numa boa conversa, tá, gente? Foi assim, né, no final. Um por um do grupo do G4. Pessoal, deixa a sua opinião. Você acha que isso vai acontecer? Seria muita sorte, assim, para o Fernando, né? Porque as enquetes já estão disparando aí. O Fernando com alta rejeição, tá, pessoal? Então, gente, se vocês gostaram do vídeo, tá? Entre Sasha e a conversa de Sasha com Gilson, deixa aí um like aí, tá? Deixa a opinião de vocês, se vocês gostaram do que Sasha falou para o Gilson. Lembrando que foi o Gilson que puxou a conversa com Sasha, tá, gente? Não foi Sasha que foi conversar com ele, foi ele que chamou Sasha na dispensa para conversar, tá bom? Eu vou ficando por aqui, pessoal. Até o próximo vídeo.